É isso aí, pessoal. Isso aqui é para mais um vídeo do canal. Senhores, me sigam lá no Nostr, entre outros, não só eu. Tem lá o Rodolfo NVK, da Coldcard, tem outros caras aí, o Descentralizando, etc. E aí você vai passar uma raiva diferente lá, diferentemente do que eu passava lá seguindo Papa Hardware, Ancapsu, Quintessência, o próprio... esqueci agora também, Rafael Capela. Esses caras tudo me fazem passar raiva, ansiedade, que eles ficam falando de política, eu não quero saber disso, né? Mas tem outras coisas que você sempre vai passar raiva, né? E aí uma das coisas que me fez passar um pouco de raiva, mas eu já previa isso, então não passei tanta, foi a questão do Michael Saylor falando lá que assim, a última parada lá no Nostr é Michael Saylor esculachando os criptoanarquistas, que foram os caras que deram um Bitcoin para ele, né? Sendo bem sincero, deram o advento do Bitcoin, causaram o advento do Bitcoin, com muito esforço e nenhum esforço deles vindo da parte do senhor Michael Saylor, inclusive foi um detrator no passado, né? E como última forma de desespero para salvar o seu barco afundando, né? Ele não um grande sailor, né? Salvar a sua empresa que estava afundando, ele comprou Bitcoin e se deu bem, porque ele comprou próximo da baixa máxima dos últimos 4 anos e, sendo bem sincero, depois, né, ele manteve uma compras regulares e de alto valor, arriscando, né, sei lá, não sei o que dizer, se é reputação, não sei se ele tem. Enfim, no geral, ele começou a falar, chamou que a coisa era coisa de sonegador, criptoanarquista, que isso não pode ficar na mão desses caras. Ele falou isso, olha só, a audácia da pilombeta. Então, gente, Michael Saylor, como eu falei com os senhores, ele fez um settle, ou seja, ele fez um acordo no tribunal para pagar 40 milhões de dólares porque ele foi condenado por sonegação. Esse mesmo cara que está chamando a gente de sonegador, ele é um sonegador condenado. Só que ele pagou, entendeu? Sabe aquele esquema que você não é inocentado, mas muda-se um negócio lá? Sabe o que acontece aí de vez em quando. Então, esse esquema aí. Esse sonegador, piramideiro, né? Tá falando mal da gente. Então, qual é a história? Já falei aqui para os senhores, quem acompanha meu canal não está chocado com essa notícia, porque ele está fazendo um esquema de pirâmide, está declarado. Ele está fazendo um esquema de pirâmide na MicroStrategy. Tá? Ele está fazendo isso. Por que, gente, eu falo isso com tanta contundência? Quando ele começa a comprar Bitcoin, ele compra no desespero. Tipo, cara, tem que comprar qualquer coisa que valha mais do que dólar, né? E aí ele investiga ouro e Bitcoin, investiga os dois, né? Testa, e ele vê que é melhor comprar Bitcoin. Então ele compra. Só que quando ele começa a comprar em grandes quantidades, nem havia previsão legal, não havia previsão legal dele vender. Por que isso, gente? Até 1º de janeiro agora, de 2025, nos Estados Unidos, eu acho que em âmbito global, o Bitcoin ele é encarado como uma patente, tá? Não é encarado como commodity. Mas olha só, é uma dualidade, tipo a luz, né? Que é partícula, onda, enfim. É a dualidade commodity e patente, né? Porque se você vender nos Estados Unidos, você paga um imposto, né? Quando você é pessoa física, como se fosse o ouro. Igual no Brasil também, você paga o mesmo imposto do ouro. Só que assim como o ouro no Brasil e em outros lugares, você tem uma certa, como é que é o nome lá? Isenção de taxa. Ou seja, até certo valor tu não paga nada e tal. Né? E tem outros lugares, tipo igual aqui na Holanda, que não paga nada, você não paga nada para vender, você só paga se você chegar no final do ano com mais dinheiro que você tinha no ano passado. Beleza? Mas para a empresa não. Para a empresa o Bitcoin ele entrava como uma... Ele não fazia fair accountability, não sei como que é o nome agora em inglês, esqueci. Basicamente era isso, o Bitcoin era visto como uma patente, você só podia vendê-lo, por exemplo, digamos, o Bitcoin caiu, aí ele podia vender ou subiu. Se ele subisse, ele não podia vender a valorização, mas só podia botar a perda que ele teve, que é como se fosse uma investigação, uma pesquisa científica, entendeu? Só que isso vai ser mudado a partir de 1º de janeiro agora, 2025. Então, teoricamente, se a MicroStrategy quiser botar uma grana no bolso, vende metade desses bitcoins. Ele diz que nunca vai vender, mas a gente não pode acreditar nesse cara. Digamos que ele venda 10%, só para testar o mercado. É possível também, né? Aí ele vai poder executar esse lucro. Porque até então, me responde aí você que de repente está até pensando em comprar a ação da MicroStrategy, já sabe até o ticker deles. O que eles venderam que deu lucro? Quer dizer, lucro pode até ter dado, mas assim, para valer a pena, eles estarem entrando agora no SP500. Me diz aí, por favor. Nada. Nada, porque eles são uma empresa pequena. Tudo que eles fazem de BI, outras empresas fazem igual, ou melhor,
ou num nível parecido. E todos os concorrentes são maiores que ele. Então ele está quebrando. E ele não pode, entenda a questão, ele tem uma fortuna que ele não pode até hoje legalmente fazer uso. Não em nível pessoal, imagino que ele tenha bitcoins em nível pessoal, estou dizendo em nível de companhia. A empresa MicroStrategy não pode vender até 1º de janeiro de 2025 nenhum bitcoin de uma forma rentável, entendeu? Beleza? E a média, ele comprou bastante bitcoin agora, essa média de 60 mil e tal. Então para ele executar alguma coisa, para ele vender alguma coisa, vai ser legal se estiver acima de 70 lá em janeiro. Imagino que vai estar, tá? E aí ele começou a falar esse monte de baboseira. Pô, cara, olha só. Já falei com os senhores. Esse cara, na minha opinião, tá? Esse cara, ele fez esse settlement de 40 milhões de dólares agora, foi recente. Que ele estava sendo processado por sonegação. Agora, eu acho o seguinte, o sistema americano, establishment, colocou esse cara como ponta de lança para ver se ele consegue pegar o Bitcoin. Né? O primeiro ataque de verdade de Wall Street em cima do Bitcoin é através dele. A Tesla foi mais ou menos, agora ele não, ele pegou com vontade, cara. Vamos ver, primeiro, o que ele vai fazer e, segundo, o que a comunidade vai acabar fazendo, né? Porque se ninguém vender para ele, ou se tipo assim, OTC, Coinbase, então tá bom. Ao invés de 60 mil, cobre 100 mil por Bitcoin, quer? Porque tem muito. Basta as baleias do passado, né? O pessoal OG não vender para Coinbase. Já sabe que ele tá lá. É Coinbase? 150 mil dólares. Mas é muito caro, então tá bom, não quero vender não. Entendeu? Se fizerem isso, beleza. Porque esse cara é um babaca. Ele é um piramideiro, ele está montando um esquema de pirâmide em cima da MicroStrategy, vai jogar em cima de todo mundo. E o pior, até que o Rodolfo lá da Coldcard estava falando no Nostr, e eu também acho isso. Tem duas possibilidades. Uma, ele tomar um racket da Coinbase, e aí todos os acionistas dele ficarem na merda, porque, para pensar uma coisa, ele está usando a empresa para comprar mais bitcoins. Se o governo americano fizer aquele esquema, né, de deixar a Coinbase ser hackeada, entendeu? De alguma forma, isso for para uma carteira escondida da CIA, INSS, essas porra assim, e aí ele receber a quantidade em dólar para ele, foi uma ação boa, entendeu? Para o governo americano, ou seja, ele entrou como um agente desestabilizador, conseguiu centenas de milhares de bitcoins para o governo americano, através da própria Coinbase também. Tu acha que o careca da Coinbase vai falar não para a CIA, para a NSA e para a FBI? Não. Claro que não, eles não têm condições de falar não. Não tem condições de falar não. A mesma coisa do Michael Saylor. O Michael Saylor é patriota, ele com certeza falaria assim. Então, se tiver uma operação que use Coinbase e também MicroStrategy, BlackRock e tal, para tomar esses 1 milhão de bitcoins quase para o governo americano, e o governo americano imprimir dólar para pagar a perda, pagar em dólar, tipo, foi hackeado hoje, né, digamos, dia 21 de outubro. Aí demora 5 anos no tribunal e tal, aí sai para pagar a cotação de hoje, ou seja, 67 mil, aí daqui a 5 anos, quanto vai estar o Bitcoin? Em dólar, tá? Em dólar. Então, é possível que aconteça isso. Ou uma outra coisa pior, que seria o tal do fork, né? Que é o fork. Isso também, todo mundo já está falando essas 3 possibilidades. O governo americano fazer uma ordem de confisco. Segunda possibilidade, Coinbase é hackeada, entre aspas, né? Faz um esquema e paga todo mundo em dólar impresso, que vai valer menos. Ou a terceira possibilidade, que também é bem real, é um fork, inclusive está escrito na parada da BlackRock, rolar um fork da Coinbase, entendeu? De alguma forma rola um fork de Bitcoin. Aí vai ter o Bitcoin Michael Saylor, Bitcoin M, BCM e o BTC. Enfim, não sei. Lembrando que no começo, quando teve o BCH, né, que é o Bitcoin Cash, começou com vantagem, tinham muitos executivos, mineradores e tal. Só que depois de certo tempo, não teve jeito, o pessoal dropou todos os Bitcoin Cash, inclusive eu dropei meus cash para pegar o Bitcoin BTC, entendeu? Com muito orgulho. Eu estava lá. Beleza? Então, esse palhaço aí, esse piramideiro, tá tentando... Tudo bem que agora a ordem de grandeza de grana é outra, cara, é outro patamar. Mas se ele falhar, eu acho que ele vai ser preso, porque ele está, sim, fazendo um esquema de pirâmide. Cara, não existe nenhuma outra empresa ele não está no SP500, mas na Bolsa... Cara, tu fala que nenhuma empresa na Bolsa Americana não faz treta, eu tô mentindo. Mas digamos, a ânsia dele é entrar no SP500, principalmente depois dessa mudança na contabilidade do Bitcoin. E ele de fato vai, por valor de mercado. É uma empresa que não tem cash flow, ela não gera grana. É uma empresa que vive de empréstimos para comprar coisas.
qualquer empresa pode fazer isso, uma empresa maior que ele pode fazer isso, a Microsoft pode fazer isso melhor, né? Qualquer outra empresa pode fazer isso. Então, o que ele está fazendo basicamente é um esquema Ponzi, tipo, e quando pararem de prestar? E quando quiserem, sei lá, digamos, se todos os acionistas começarem a sacar as ações da empresa, entendeu? Não tem cash, não tem caixa, porra. Vai ter que vender. Cara, eu não sei essa história onde vai parar. Mas esse palhaço tinha que ficar calado, tinha que ficar quietinho, porque daqui a pouco a gente vai começar a levantar, a gente não eu, mas as pessoas vão começar a levantar dossiê, aonde ele foi fazer colateral, essas coisas assim. E aí, de repente, as estratégias desse idiota vai por água abaixo. Eu não sei, tá? Óbvio que assim, não tô desculachando o cara, só acho assim, isso é uma palhaçada que ele tá fazendo. Se ele quer arrumar inimigos, por que tão cedo? Já tá tão certo de si? Então, cuidado com o piramideiro, não compre nada da empresa dele e não caia na esparrela dele, beleza? Mas isso aí, valeu, e lembrando que vocês foram avisados aqui antes. Valeu.